Olha só, já estamos aqui com o professor de Relações Internacionais, Reginaldo Nasser, que hoje é um dia quente para as relações internacionais, porque Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, está se encontrando, vai se encontrar com o presidente ucraniano Zelensky. A reunião vai ser em Kiev, uma cidade que nos últimos dias já foi alvo de uma série de ataques russos, inclusive teve um jornalista morto enquanto cobria a guerra nessa semana. Nasser, bem-vindo, tudo bem? E já começa a falar sobre esse encontro. Bom dia, Adri, bom dia, Rovai, bom dia aí o pessoal que nos segue. Pois é, eu acho que essa viagem vem a confirmar aquilo que o presidente Lula sempre está dizendo, né, que interessa ao Brasil, e o Brasil aqui não aparece de uma forma singular. O Brasil, no fundo, é a posição dos países, que a gente pode chamar não alinhados, que é de encontrar uma resolução para esse conflito, né, que não interessa a ninguém. Óbvio, a Ucrânia é o país mais atingido, mas isso repercute no mundo inteiro. Então, esse momento é importante. A política externa brasileira tem que colocar de uma forma muito clara, muito objetiva em relação a isso. E momento também que a China, né, está fazendo movimentações nesse sentido, né? Então, é importante e desfazer também essas críticas, né, principalmente aqui no Brasil, muito mal fundamentadas, e que o Brasil estaria alinhado à Rússia, que o Brasil não poderia ser mediador. O fato dele ir lá, o fato dele ser convidado, o fato dele ser recebido pelo Zelensky, tira um pouco essas caracterizações que a mídia corporativa fez ao Lula aqui durante aquele momento, né, de visita à China, de recepção do ministro da Rússia. Né? E, Nasser, o Celso Amorim vai levar uma proposta de paz, né, uma proposta de resolução do conflito. Até que ponto essa proposta, isso pode avançar para a gente tentar ver aí um fim desse conflito? Olha, Adi, na verdade, nem da China se sabe se tem uma proposta fechada, né? Porque tem algumas questões que ainda não vão ter consenso. Então, por exemplo, a questão da Crimeia, a questão das regiões ocupadas pela Rússia no leste da Ucrânia. Essa eu acho que é mais difícil resolução. A Crimeia eu acho que menos. Acho que o Zelensky pôs isso na mesa para negociar, mas até agora não tem. Eu também tentei encontrar da China, não tem nada assim muito concreto, né? Porque nesses casos também, vale afirmar, que tem dois momentos diferentes. Tem um momento do cessar-fogo e um momento de estabelecer os acordos de paz. Então, eu acho que se conseguir o cessar-fogo, já é um caminho, né? Para posteriormente, né, se estabelecer um acordo, né? De toda forma, é um momento também onde todas as partes vão fazendo, é natural que isso aconteça, os seus jogos aí de dissuasão, porque está sendo anunciado uma grande contraofensiva da Ucrânia. Está todo mundo alardeando isso, com novas armas adquiridas da OTAN. Ao mesmo tempo, como você estava dizendo aí, a Rússia também intensificou os ataques. Isso, infelizmente, o que eu vou dizer, acontece em todo o conflito. As partes procuram avançar militarmente para poder negociar em condições
mais favoráveis, né? Ainda é um caminho longo, mas já tem sinais, isso é que é importante, não está naquele momento anterior, que foi todo o ano passado, um marasmo, ninguém falava nada. O Lula tem razão, ninguém propunha nada. É difícil resolver, ok, mas precisa tentar, né? Então está um momento um pouco melhor nesse aspecto, né? E Nasser, eu vi que a Rússia está colocando, inclusive, tanques soviéticos, né, para combate. Você acha que isso, de alguma maneira, demonstra uma fraqueza da Rússia nesse momento? Já começa, ou não? É parte dessa coisa de ir dando mais tempo ao tempo na guerra e apostando que quanto mais tempo ela durar, é pior para o Ocidente. Olha, é o seguinte, qualquer guerra é cheia de surpresas, e essa por excelência. Então, várias previsões de todo tipo que foram feitas caíram. Agora, nesse momento, é interessante, você não consegue ver nenhuma que diz que um dos lados será vencedor. Hoje há um consenso que se colocou, se convencionou chamar, né, na teoria da guerra, sobre guerra de atrito, né, guerra de fricção, que é esse momento, nenhum dos lados, um avança, outro recua, depois outro avança. Então, é uma guerra de desgaste muito grande. Então, segundo os especialistas aí que a gente lê, ninguém se arrisca muito. Eu acho, já falei isso antes, continuo afirmando, que eu acho que a possibilidade de ter um acordo poderá vir de um certo arrefecimento da posição da Europa. Dos Estados Unidos também, mas o Biden está meio estranho nisso, ele está insistindo muito. A última pesquisa de opinião pública, ele está 4, 5 pontos abaixo do Trump, né? As avaliações sobre a guerra, de apoiar, de mandar recurso, ainda são majoritárias nos Estados Unidos, mas caiu muito, caiu cerca de 15%, 20%. Né? Então, um desgaste, o que eu estou querendo dizer assim, um desgaste na opinião pública, vamos dizer assim, do Ocidente, são sinais que tem, forçar que esses países, né, baixem um pouco a bola. Né? Então, um sinal que teve foi do Macron, né? Quando visitou a China, né, ele disse que não pode entrar de forma às cegas, né, nas alianças com os Estados Unidos, o preço da energia subindo. Então, eu acho que isso daí... alta, né? Como? Inflação alta em alguns Inflação países. Alta, problemas econômicos. Então, isso daí eu acredito que pode ser um fator que balança um pouco o apoio do Ocidente ao Zelensky no sentido de fornecer armas, não apoio político. Né? E dentro dos Estados Unidos tem crescido, não só no seio dos republicanos, no seio dos democratas, tem crescido o número de pessoas críticas ao Biden, dizendo que ele não tem flexibilidade, que ele não tem uma estratégia política, diplomática, que só falar em guerra e dar armas não leva a nada, que a China está ganhando vantagem. A China demonstrou o caso da Arábia Saudita e o Irã, né? E, portanto, que a China está manifestando uma vocação diplomática. Você sabe que, outro dia, eu não sabia bem isso, antes de iniciar a guerra, o maior parceiro, o maior comprador, o maior comercial da China é a Ucrânia. Né? Então, a China tem também vamos dizer, uma autoridade aí para falar ali com o Zelensky. Né?
Então, não é só que a China apoia a Rússia, não tem dúvida, não, mas ele tem autoridade. Então, está crescendo as vozes, parece ali no Washington Post, New York Times, mesmo nesses órgãos, que o papel da China vai ser decisivo, né, nesse acordo. E aí eu acho que o Brasil entra acoplado com a China, né? Porque o que está se dizendo também de forma explícita na mídia internacional que a posição do Brasil é importante pelo país, mas mais do que isso, que a posição do Brasil é representativa de um conjunto de outros países no mundo, né, que a gente chama de Sul Global. Então, ele tem uma representatividade, não está ali falando só no nome dele, né? Então, isso também é um fator importante aí nesse contexto, embora os opositores aqui não gostem muito disso. Você falou do Sul Global, eu lembrei da Dilma, que quando ela falou do Sul Global, e aí ficaram dizendo que ela falou Sul Global, que inclui também países do Norte, aí ficaram falando que ela era burra, né? Não sei o quê. Isso quem é burro, idiota, são quem criticou, porque é uma figura de linguagem que se criou, não é geográfico. Isso aí, curso acadêmico tem, ela pegou uma expressão que é usada no meio acadêmico, não só do Brasil, internacional. É usada pelo Chomsky, pelo Boaventura de Souza Santos. Mesmo pelos críticos disso, eles entendem que isso tem sentido, entendeu? É uma categoria aceita na academia. O Nasser, vamos voltar, vamos falar um pouquinho de Brasil aí. Como que você está vendo essa crise do Mauro Cid aí, né? Eu até vou fazer um Fala Rovai sobre isso hoje, porque para mim o Mauro Cid que está revelando que ele era o cofre do Bolsonaro. E eu começo a achar isso. Porque lembra, lá nas rachadinhas da Michelle, do cartão de crédito, quem operava? Mauro Cid. E agora se descobriu essa conta do bebê em Miami. Que o Mauro Cid viajou para ir buscar 30 a 35 mil dólares 2 dias antes do Bolsonaro chegar no Brasil. Veda viva. Não se sabe ainda se ele declarou, né, Nassa? Não se sabe se ele declarou. Pode ter declarado. Ao não ter declarado, cometeu mais um crime, que ele disse que trouxe de Miami. Não declarou, entrou com isso aonde? Na cueca? Eu acho que guerra de dinheiro, essa coisa internacional. Eu queria até que você falasse um pouco de como os países árabes entram nisso, na tua opinião, na lógica do bolsonarismo. Porque a gente já falou daquelas joias, Estados Unidos e países árabes. Me parece que passa por aí, Emirados Árabes e Arábia Saudita, né? Vou falar países árabes, para não chamar países árabes de tudo, porque não é verdade. Não, veja só, tem várias coisas que você falou. Acho que primeiro do Cid, né, do Mauro Cid. Eu acho que isso daí é verdade, mas eu acho que é mais do que isso, porque ele era, vamos dizer assim, muito representativo de uma grande parte da área militar. Então, não é uma coisa individual isso, né? Ele ia para um alto posto, né, das operações especiais, que o Lula conseguiu vetar. Né? Então, ele estava saindo do governo e estava indo para uma área muito, assim, de elite militar. Né? Pai dele militar. Né? Então, todo o entorno dele militar. Então, acho que isso daí é uma parte que precisa ser desvendada. Né? Que vai longe isso daí. Militares com milícia. Né? Porque fala da Marielle, que sabia quem mandou, o cara foi expulso e conviviam ali. Então, tem uma rede aí. Né? Tomara que seja descoberto para a gente ver se é legal ou ilegal, não sei, mas tem uma rede aí. E que, na verdade, também, Rovai, eu acho que joga luz
sobre essa questão dos militares, eu particularmente sempre me coloquei nisso, não estou estudioso, acompanho, tem outros colegas que estudam, mas que, para além da ideologia, né, é o dinheiro, né? É a questão das vacinas, revelou isso, né? A questão de ter privilégios dentro do Estado, ter salários poupudos, participar aí de negócios do Estado, quer dizer, se apropriar do Estado, entrar numa rede e ter benefício econômico. É claro que tem a questão ideológica, estou dizendo que não, mas não é isso, não é um debate rede, não, é de rede, mas de rede de estrutura. Então, que ele é o primeiro, esse é o outro, vamos dizer, eixo aí para se investigar, né? Porque quando a gente fala de militar, em princípio, parece que é uma discussão ideológica, né? E fica nesse ponto, direita, esquerda, não tem nada disso. Os caras oferem muito benefício. Uma outra coisa que você chama é essa terceira, essa questão internacional. Acho que, em primeiro lugar, esses países do Golfo Pérsico, eu tenho me dedicado a estudar eles há cerca de 2 anos, então, por que chama a atenção? Estou estudando muito, escrevendo vários artigos aí. Começou a chamar a atenção, principalmente, Emirados Árabes e Arábia Saudita, que todo mundo repetia que são aliados dos Estados Unidos. E, de repente, sem romper aliança com os Estados Unidos, começaram a estabelecer negócios muito grandes, muito intensos. Por exemplo, Emirados Árabes com a Rússia. A Arábia Saudita também. A Arábia Saudita fecha com a Rússia, porque eles são da OPEC. A Arábia Saudita se aproximou da China. Agora a China patrocinou o acordo. Eu estou dizendo tudo isso porque quando a gente vê com a questão do Bolsonaro, tem na ideologia. Esses países, essa elite, eles são muito pragmáticos, né? Se eles abandonam os Estados Unidos em determinado momento, larga Bolsonaro na mão também. É assim, ó, a música do Paulinho lá, um rio que passou na minha vida, foi embora. O negócio vai embora, vai em frente. E me parece, Rovai, quando se diz, eu vi os jornais aqui colocando, as joias têm um valor maior até que foi a questão do Trump. A questão é o seguinte, o Trump e a elite americana, nessas negociatas, eles retiram de outro jeito, investimentos, pegam dinheiro, mas é grana muito maior. Então não é que foi mais para o Bolsonaro é menos, porque foi joia. Não conseguiram estabelecer nenhum tipo outro de negócio. Um desses caras, por exemplo, comprou um quarteirão em Wall Street, que é do genro, que é do pai do genro do Trump. São negócios, assim, gigantescos. Que a gente saiba, não saiu nada aqui, pelo menos até agora, com a turma do Bolsonaro. Mas tem algo aí, tem a questão lá da petroquímica, né, da Bahia, tem também foi divulgada uma questão aí do Brasil entrar na OPEP, né, que estava negociando, tem coisa aí. Agora, se tem coisa aí, pode acreditar, a gente vai pegar daqui, de lá não pega não. É isso que eu estou dizendo, os caras... Eu já venho alertando isso faz tempo. De lá não vai saber nada. Não, veja agora, olha o que eles estão fazendo, só para dar a importância que eles têm. Eles estão comprando petróleo da Rússia e revendendo, e os Estados Unidos não faz nada com eles. Estão ganhando dinheiro. Eles pegam o petróleo da Rússia e vendem para aqueles que estão sob sanções. E ninguém mexe com eles. Ninguém. Agora, tem mudanças. Agora a Arábia Saudita está querendo entrar naquele acordo, no Xangai, né, que é um conjunto de países lá que se contrapõe ao Ocidente. Da China, está querendo entrar no BRICS, a Arábia Saudita. Né? Então, esses países aí, de lá não sai nada. A gente tem que fazer as coisas daqui. E eu acho que é uma coisa que tem que explorar. Essa coisa da joia agora saiu de cena, né, por causa da vacina, mas aí tem coisa, eu acho que tem que investigar isso daí, com certeza, isso aí é certeza. E eu acho também, eu também falei aqui, não vi ninguém comentando, que o Bolsonaro, os filhos dele entraram no circuito
aí dos Wolf Pérsico, quando estava o Trump. Que o genro do Trump, sabe? Esse estilinho, ele é um estilinho assim do Eduardo Bolsonaro. Mas é empresário, né? Não, o cara Mas eles são. É um estilo assim, jovem, né? Que olha, ele teve uma maracutaia desse genro do Trump com esse pessoal do Golfo Pérsico, e eu esqueci o nome, o primeiro secretário de Estado do Trump entrou em rota de colisão com ele. O que aconteceu? O secretário de Estado foi demitido. Para ver o poder que são esses negócios que eles fazem. Demitiram o secretário de Estado, um cara de direita, eu esqueci o nome dele, ligado ao Trump. Né? Eu também não sei. Então, são negócios pesados aí, viu? Ô, Nasser, eu queria te perguntar também sobre... Vocês viram que a cúpula mundial de extrema-direita foi cancelada, né? Depois dessa operação contra que foi na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Em Portugal. Exato. Eu tive em Portugal, eu sempre vou em Portugal, eu tive lá ano passado, esse Chega, né? Que é desse André Ventura, né? Que é da extrema-direita. Mas olha, Adriana, é um negócio assustador em Portugal. Por quê? Vamos dizer, olha, você e o Rovai, que acompanha mais, a gente critica a mídia aqui, você não vai acreditar. Nesse aspecto, lá, é pior do que aqui, pela hegemonia. Então, assim, esses canais, a mídia corporativa, esses canais pagos, assim, eles não disfarçam, eles são muito, mas muito pró. Na época da campanha do Lula, eu via lá, o Lula aparecia, sei lá, 10, 15% do noticiário, o resto era o Bolsonaro. E põe o Lula sempre em situação constrangedora. Todos os canais, não tem um. E todos o dia inteiro falando mal da Rússia e da China. Fala mal da Rússia e da China, e agora acho que não sei como está Lula, e na época Bolsonaro apoiando Bolsonaro contra o Lula. Então lá é bem pesado isso daí, viu? É uma coisa intrigante. E foi cancelado lá a reunião. E, Nasser, o Brasil vai sediar pela primeira vez a cúpula do G20 no ano que vem, no Rio de Janeiro. O que significa isso? O Brasil voltou mesmo para o cenário internacional? Não há dúvida nenhuma. Isso aí, gente, essa imprensa... eu falei outro dia no Twitter, hoje em dia o lugar que tem mais fofoca nessa imprensa é na área internacional, que é um negócio esclarecedor, porque o Lula vai viajar e quer saber de gravata, de hotel, não é de investimento, não é de acordo, não é nada. É um negócio... Você pega os jornais internacionais, não é de esquerda, não. Financial Times, Wall Street Journal, eles dão as notícias, sim, você pode discordar de uma coisa, mas dá as notícias, o que está correndo. Aqui virou essa barbárie. Outro dia eu vi um jornalista aqui, até meu amigo, muito interessante, tudo, não? O Lula deu uma declaração importantíssima do Assange. Importantíssima. Ele escreveu, por que ele não falou dos jornalistas presos na China? Olha, que preguiça, né? É um negócio desse, entendeu? Então, se você olha para fora, é outro nível o debate. De nível, repito, não estou falando de ideologia, estou falando de nível de debate. Então, aqui Nasser, o que você pode esperar de uma imprensa que no dia da morte de uma da maior roqueira, não é só roqueira mulher, quando eu falo maior roqueira, eu incluo os homens da história do Brasil. Rita Lee, talvez, eu não consigo assim. Que roqueiro brasileiro é do tamanho de Rita Lee? Raul Seixas, que não é um roqueiro clássico, mas é um roqueiro. Ela não tem muito, né? Rita Lee... Aí a Folha de São Paulo faz uma matéria falando assim, de OVNIs a drogas, a história de Rita Lee. Não, e essa eles consertaram. A outra foi pior, porque eu vi que você compartilhou e eu vi.
A outra era pior, já esqueci. Nasser, saiu o teu som. Oi, pode falar de novo? Não, eu vi você postando. Essa eles consertaram, você disse. A outra era pior do que essa. Eu não me lembro agora. Eu sei porque eu dei print. A outra era pior. Eu posso até ver aqui depois. É uma tragédia, né? A Folha, cada vez pior. E esses dias, né? eu vi acho que foi o Merval, publicando o seguinte, que ele insinuou que o Celso Amorim só está indo falar com o Zelensky porque o Guga Chakra cobrou ele no... Velho, a autoestima como dizem minhas amigas negras, a autoestima do homem branco é terrível. Do heterossexual branco. O Guga Chakra, não é agora que eu estou falando. Ele não gosta de mim de jeito nenhum. Ele é um jornalista medíocre. Medíocre. Entendeu? Estou hesitando em falar algumas coisas aqui dele, mas deixar para lá. Um dia a gente conversa lá do Estadão. Mas ele começou a adquirir essas coisas de rede. Ele é um sujeito covarde, porque ele apoiou o golpe com a Dilma. Outro dia recuperaram o Twitter, que ele falava assim: se você está passando aí por São Paulo, na Avenida Paulista, não tem nada que fazer, vai lá protestar contra a Dilma. Negócio horroroso. Eu lembro que o Greenwald cobrou ele assim, é um cara covarde, entendeu? Covarde em termos de argumento e tudo. E ganhou aí notoriedade da coisa. É muito mal formação, né? Ele coloca 6 livros de Oriente Médio atrás dele para falar que sabe nada. Ele é de uma elite árabe, faz parte de uma elite árabe aí de São Paulo, a pior possível, entendeu? Que se articula com sionista, que articula com a elite. Então, ele é muito fraco. Aquela intervenção dele com o Celso Amorim foi horrorosa. Ele poderia debater, ele não tem como debater, ele não tem perguntas importantes que um jornalista pode fazer para o Celso, questioná-lo. Você sabe como é que vai por trem, não sei o quê e tal. É coisinha besta, né? O Merval ou outro. Então, assim, olha, eu fui para a área internacional por causa de jornalismo, que eu lia. A Folha, Cláudio Abramo, Paulo Francis, que apesar de ser de direita era excelente. No Estadão, o editor era o Oliveiros Ferreira, que foi meu orientador depois, não era de esquerda, só para dizer isso. Era um primor aqui, a área internacional virou um lixo. É inacreditável essa coisa. Então é isso, virou uma área já há muito tempo para pegar o Lula, né? Querer associar primeiro com Chaves, com aquelas críticas, né? Começou lá atrás. Cuba, toda hora vem com essa história, né? Repisando. E agora, o caso da Ucrânia, para dizer que o Lula está contra o direito, contra as liberdades, contra não sei o quê. Mas virou uma área, assim, que eles gostam de montar trincheiras, né? É isso aí. Legal, Nasser. Vamos continuar essa conversa aí outro dia. Depois, aí, semana que vem, dessa volta aí do Celso Amorim, a gente poderia tentar trazer o Celso aqui um dia para conversar junto com o Nasser, inclusive, né? Das últimas vezes que eu tentei, que ele está agora, né, gente? Assessora com muita... Você fala que Nasser vai estar junto, Nasser convence. Eu vou convidá-lo. Assim. Você sabe, só para encerrar aqui, Edri, eu estou com um grupo de alunos, tem uns 10 alunos, já faz 4 ou 5 meses. Nós criamos um sistema de alimentar com informação, nós estamos fazendo um observatório da mídia corporativa. Então, eu estou pegando internacional, só a parte internacional. Nós estamos pegando Estadão, Folha e Globo. Aí, um ano, eu vou me debruçar sobre esses arquivos, para a gente escrever coisas e ver realmente o que eles, né, o que eles produzem, a partir do quê, quais são os referenciais e tudo. Vamos fazer eu sempre quis fazer. Então, nós estamos juntando material, tem outros professores aí que foram me orientando, me ajudando, para ter material empírico, né, fundamentado, para avaliar o que esses 3 grandes jornais nos dizem, né, diariamente sobre
questões internacionais, né? Vai ser uma tragédia, porque inclusive aqueles que eles reproduzem, né? Porque quando você reproduz o New York Times, com todas as críticas, por vezes vem vozes dissonantes, né? Se você vai no jornal, aqueles não reproduzem a dissonância, né? Então, é uníssono, né? Então, um dia eu vou ainda trazer aqui uma análise mais apropriada, com material empírico sobre isso. Os editoriais, tudo, eu estou pegando, nós estamos vasculhando, dia a dia, todo dia tem um aluno alimentando. Faz um resumo da matéria, põe o link. Eu quero ver isso, Nasser. Tenho interesse em ver esse trabalho. Muito bom. Muito legal. Salve, salve, Reginaldo Nasser. Vamos lá, vamos. Obrigada, Nasser. Até a Tudo próxima. de bom. Tá na casa da mamãe, né? Tô aqui. Aí para você. Obrigado. Eu conheço aí a casa da mamãe. Manda um beijo. Um beijo. Diz que Rovaizinho mandou beijo. Beijo, até. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é. Essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.